Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender do Bitcoin? Vamos diretaço aqui. Essa semana foi uma semana complicada, a gente teve muitos dados macros complicados que deixam bem claro pra gente que o setor de serviços, né, que o setor de empregos ainda continua extremamente aquecido na economia americana. E esse tinha sido o principal problema nas últimas vezes e continua sendo o principal problema. E o Federal Reserve tinha emitido uma nota onde ele dizia claramente que eles tomariam a decisão reunião a reunião. Eles não iriam emitir decisões precipitadas e que seria algo pensado quando acontecesse, com base nos dados que foram entregues. E quando a gente tem noção desses dados e como eles estão sendo, como eles estão aparecendo na mídia, a gente facilmente consegue entender que a possibilidade de uma alta de juros ainda é bem alta. E isso, obviamente, coloca o nosso cenário de alta apenas para o ano que vem. Continuo com a minha previsão ali de pelo menos 40 mil até dezembro? Continuo, mas acho que mais do que isso é bem inviável. Até porque isso já começa a ser um pouco arriscado pra gente. A minha voz tá um pouco ruim, então eu vou tentar, né, trabalhar o máximo possível aqui com os pigarros. Peço até desculpas para vocês. Mas graficamente falando, a gente tem alguns eventos que a gente precisa analisar. O primeiro e mais recente é que a gente tem o que até o momento é um canal, né? E esse canal, obviamente, a gente espera que ele vá se estendendo por o máximo de tempo possível, beleza? Só que tem um segundo evento rolando aqui, que é basicamente um rompimento de linha de tendência. Aí a gente vai para aquilo que eu tinha falado para vocês no último vídeo, não sei se vocês lembram. A tendência geralmente rompe a linha de tendência, faz o que a gente chama de overshoot em reversal e depois ela reverte. A não ser que ela rompa, reteste, segure um tempo e depois ela volta a subir. Então, o que eu estou esperando aqui agora para o Bitcoin, sendo bem direto? Eu tenho duas coisas que eu estou esperando. Um reteste perto da zona dos 26, que colocaria isso aqui como um topo, um fundo duplo ascendente em relação ao fundo anterior, em uma região de suporte, e aí sim nós temos uma tendência de alta confirmada, onde o gráfico vai ignorar esse canal aqui e começar a subir, começar a fazer novos topos e fundos, certo? Então esse é o primeiro caso, onde que eu estou observando uma possibilidade, e o que aumenta essa probabilidade é que nesse momento nós estamos fazendo um topo duplo. Isso aqui é nitidamente um topo duplo. Primeiro topo, buscou o fundo, buscou um topo agora. A possibilidade disso aqui começar a subir, buscar o topo e ir respeitando o canal, existe. Mas nesse momento as odds são muito baixas. Haja vista que nós também tocamos no topo que foi rompido anteriormente. Então, esse evento aqui... Opa, cliquei no negócio errado. Esse evento aqui pode ter sido um reteste de suporte que agora virou resistência. Então, nós temos a nossa resistência, 28.500, e nós temos o nosso suporte mais recente, que é a zona dos 26.200 aproximadamente. Então, o que eu espero basicamente é que nós tenhamos uma confirmação de ou a continuidade desse canal ou o reteste dessa linha de tendência por fora, para aí sim começar a fazer uma nova tendência, o que de qualquer forma coloca a perspectiva para baixo. Haja vista que a possibilidade disso aqui romper para cima, como eu disse, não é zero, mas é baixa nesse momento. Por quê? Nós tivemos uma semana de retrospecto muito ruim no que tange aos dados macro, né? Muito ruim. A tendência é que as próximas semanas também sejam, certo? E o Bitcoin em si está sofrendo com um problema de liquidez. Ele já teve a liquidez dele quando ele fez a sua alta, ele entrou em um processo de liquidez bem interessante, só que agora ele começou, ó, observa como foram os candles lá embaixo. Os candles aqui embaixo, depois que ele passou por esse problema de liquidez aqui, ele entrou em uma tendência. Tinha volume, tinha entrada de capital.
depois ele chegou nesse ponto aqui, onde ele já começa a desenhar candles de total indecisão. Quando começam esses tipos de candles a aparecer, como foi aqui, como foi ali, são momentos onde o gráfico fica um pouco indeciso. São momentos onde a gente já começa a pensar em execução. Assim como quando esses momentos acontecem no fundo, a gente pensa em entrar no gráfico. Porque, bom, se está tendo indecisão no fundo, significa que alguma coisa, alguma força contrária está acontecendo, né? Se você tem a perda de volume no topo, significa que não existe mais ninguém comprando. Se você tem uma perda de volume no fundo, significa que ninguém está mais vendendo, certo? E eu tô de olho muito nisso, são esses dados que eu tô de olho aqui, né, sendo bem sincero. Isso aqui formou um topo duplo com essa região, ao mesmo tempo que formou um reteste de resistência. Então, ó, observação número 1, topo duplo. Se você pegar esse movimento aqui, topo triplo, certo? Se você pensar que foi um rompimento de uma zona anterior de suporte, aumenta a probabilidade, né, a odd disso aqui fazer uma eventual pernada de queda, certo? E quando você vê também que já houve o toque na região superior, você imagina que vai manter o padrão, certo? Então eu acho que isso é o que a gente precisa manter mais à vista. Aqui para mim não é um momento para você adquirir Bitcoin, o momento para adquirir foi lá embaixo, em 25, em 26, aqui não é momento para adquirir, certo? E nesse momento eu sigo esperando esse price action. Reteste de fundo ou reteste na linha de base da nossa lateralização aqui. Se um desses dois acontecerem, acho que vale a pena a gente dar uma analisada e ver como é que vai ficar o cenário para buscar uma eventual alta, certo? O que corrobora para tudo isso que eu estou falando é o próprio Bitcoin Wisdom. Observa que os volumes inferiores já começam a aparecer com mais agressividade. Zona de 27.200 a 27.000 já começa a registrar bastante volume e justamente é nessa zona que se encontra a nossa linha de base, né, do nosso canal. Então, o mercado já começa a precificar um reteste nessa linha de base a partir da zona dos 27.200. Tem volume para cima também, tem 28, tem 29 mil. Felipe, você acha que 28 e 29 mil é factível? Bom, é do Bitcoin que a gente está falando. Eu não vou cravar um valor aqui porque eu não sou maluco, né? Que é possível, porque 29 mil nesse momento também se torna a linha de base superior. Então, o que está aparecendo com uma análise rápida no volume é que o mercado está tentando manter o nosso canal ativo, o que para a gente é interessante. Tocou em 29 mil, a gente já pode abrir operações vendidas pensando em buscar a zona dos 28. E aqui a gente vai trabalhando até o momento que esse canal for rompido, e ele vai ser rompido. O que eu digo para vocês é o seguinte: cuidado se ele romper para cima. Por quê? Porque pode desenhar aquele sinal que eu ensinei para vocês do Trendline Overshoot, que é basicamente o seguinte: ele vai romper para cima, fecha um, dois candles e depois ele reverte tudo, voltando para baixo. Porque é basicamente isso que eu estou esperando acontecer, só que na mão inversa. Também o Trendline Overshoot. Vai lá, busca, rompe, retesta o fundo e aí está apto para criar uma nova tendência. Por quê? Porque no momento que ele romper a zona de lateralização, seja para cima ou seja para baixo, ele vai fazer o que a gente chama de clímax. É o pico máximo de volume que data o fim de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Como aqui é uma tendência de alta, quando der o clímax de alta, ele vai reverter. E o inverso também. Se ele der o clímax de baixa, ele vai começar a criar uma tendência bem mais estruturada para a gente poder operar e buscar a nossa zona lá dos 40 mil, que é o alvo, certo? De uma forma geral, quando a gente desce o gráfico, a gente vê que a gente literalmente continua no mesmo lugar. Por quê? Lembra que eu tinha falado para vocês lá atrás que tudo isso fazia parte de uma grande lateralização ainda maior, onde nós tínhamos o fundo em 25 mil e o topo em 31 mil? Então, a gente literalmente continua no mesmo lugar. Então, se você é um cara que gosta de operar position trade, entenda
esse conceito aqui. Quando você opera a position trade, você está olhando para isso aqui, ó. Aonde que eu posso captar o máximo de capital pensando em meses, capital, o máximo de capital ficou meio estranho. Onde eu posso captar o máximo de lucro, de profit, pensando em meses e não em dias. Pensando em meses, você estaria, obviamente, com esse ponto de lateralização aqui desenhado no seu gráfico e esperando tocar no fundo ou no topo. Quando você diminui o gráfico, eu canso de falar isso, inclusive está escrito no nosso livro, quando você diminui o gráfico, você diminui a sua ansiedade, porque você começa a olhar a situação como um macro e, consequentemente, você começa a entender que tudo que está acontecendo agora, essa pernadona de alta, de alta ou de baixa que aconteceu aqui, é nada mais do que um peixinho no enorme oceano, né? Filosofei aqui no enorme oceano do gráfico. Então você entende que não existe motivo para você desesperar a essa altura do campeonato, certo? Então, para mim seria interessante um reteste desse fundo para a gente conseguir pegar um swing trade, buscando, obviamente, zonas superiores, certo? Pensando em position, a gente está falando aí operações para a gente carregar até o final do ano, talvez início do ano que vem, certo? Mas a gente precisa também entrar num lugar melhor. Entrar aqui não é interessante porque é uma resistência recente. Então, resistências recentes também não é interessante. Aqui é o meio do processo, certo? Vou ensinar para vocês. Vocês vão desenhar quando vocês veem uma lateralização, vocês vão desenhar a lateralização. Depois, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma régua, pode ser essa réguinha aqui mesmo, não sei se essa régua aqui mostra o valor exato. Não, ela não mostra o valor exato, não. Teria que ser a Fibonacci mesmo. Pegou a Fibonacci do topo até o fundo, é o seguinte, abaixo da 23 vocês querem comprar, acima da 786 vocês querem vender. É isso, você tem a sua zona de lateralização, passou de 29.800, eu quero comprar Bitcoin down, né? Eu não estou operando futuros, não vou aqui dizer para vocês algo que eu não estou fazendo, mas eu quero comprar ali os ativos de Bitcoin down que se valorizam conforme ele cai para vender aqui embaixo. Agora, se buscar ali, ó, justamente a zona que eu marquei para vocês, olha lá, ó, como é que a Fibonacci é bonita, ó, marquei para vocês 26.200, olha lá, Fibonacci 26.400. Então, buscou essa zona aqui, a gente vai estar abaixo da 0,23 e a gente quer o quê? Comprar. Então, aqui é compra, aqui é venda e aqui é não fazer nada. E não fazer nada faz parte de operar no mercado financeiro. Daqui a pouco eu vou postar, inclusive, lá no TikTok, alguns princípios que eu peguei do vídeo do livro do Al Brooks, e ele fala justamente sobre isso. Parte de ser um trader eficiente é você ter a capacidade de ficar 3, 4 horas olhando para uma tela e não fazer nada. Por quê? Porque não há nada a ser feito. E nesse momento nós estamos exatamente nesse ponto aqui, certo? Tocou 26 mil, a gente quer adquirir. Subiu acima de 29.700, a gente quer se desfazer. Até lá a gente só olha o gráfico e surfa isso aqui. Em relação a operações da semana, é desfazer, tá? É a mesma coisa aconteceu aqui na Solana, né? A Solana ficou muito bonita, ela entrou muito na mídia, mas ela entrou num cenário de trendline overshoot, onde ela fez uma belíssima pernada para cima e nesse momento ela busca o desenho do que parece ser um topo duplo também, ó. Primeiro topo, deixa eu aproximar. Apagar essas linhas aqui também. Ela fez o primeiro topo, depois ela fez o segundo topo e agora está buscando fazer o segundo topo, né? Ou que seria aqui um topo descendente. Tem que ver se o candle de amanhã vai confirmar essa pernada aqui. De qualquer forma, o que a gente está olhando para a Solana aqui? A gente está olhando para retestes na zona que foi rompida, lá em 20 e 45 centavos aproximadamente. 20 e 50, vai, vamos deixar redondinho, 20 e 55. Tocou aqui em 20,55, de repente vale operações de entrada. Já visto que para chegar aqui o Bitcoin também vai estar na zona dos 26.200. Aí a gente pega os dois, certo? Porque a Solana tá bonita e vale lembrar, ela começou a desenhar um padrão aqui de longo prazo de bandeira. Então, imaginar que isso aqui vai fazer isso aqui não é errado, tá? Não é errado. Mas de qualquer forma a gente está olhando. Por quê? Nesse ponto aqui, ela também pode desenhar um canal menor dentro de um canal maior. O que você está falando, Felipe? Aqui, ó. Se você ligar os fundos e ligar os topos, ela está desenhando uma bandeira dentro de uma bandeira. Isso aqui é uma bandeira. E ela pode estar desenhando uma segunda bandeira dentro dessa bandeira.
Então, nesse momento, a gente quer o quê? A gente quer uma consolidação de fundo. Como ela está muito longe das médias, ela está muito esticada, nesse momento também é momento de não fazer nada, porque a gente não brinca com o dinheiro aqui nesse canal, pelo amor de Deus. A gente não vai aqui dar um de doido e comprar uma coisa que está a 1 quilômetro de distância da média. Mas tocou próximo da média, deixou em um price action interessante, acho que já vale. Seria interessante se esse reteste fosse próximo à zona do topo anterior, região dos 20 e 50, 20 e 60 aproximadamente. Seria interessante, mas se ela só der uma ensaiada, tocou na média, de repente a gente já também pense em manter o price action maior. Mas observa bem, isso aqui é position trade. Observa que o desenho começou em junho e até agora ele não foi terminado. Então o cara que comprou lá em junho, ele está segurando a operação até agora, certo? Pegando uma bagatela aí de 50%. Então ele pegou essa operação lá no fundo, segurou até agora e se tudo der certo, se o price action padrão de uma bandeira se confirmar, ele tem aí brincando mais até os 32 dólares para pegar aí. É uma brincadeira de 110%, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Por quê? Porque é uma operação de position. Aqui é position, aqui é swing. Eu quero pegar aqui, certo? Então estou de olho para uma segunda pernada de baixa. Nesse momento eu não estou operando na banda comprada, justamente porque o Bitcoin não me permite operar na banda comprada. O Bitcoin está olhando para mim e falando: olha, eu estou meio complicado aqui na minha situação, não sei o que eu faço da minha vida, parece um adolescente mimado, está meio confuso. Então eu vou deixar ele decidir o que ele quer da vida dele. E aí depois a gente vai se posicionar no mercado aí, certo? Manteve o price action também para XRP, tá? XRP não está feia, ela está fazendo uma lateralização de fundo. A questão aqui é saber se ela vai se tornar atrativa. De qualquer forma, operações com ela só no eventual rompimento dos 55 centavos. Até lá é só olhar e mais nada. Nossa Word, que eu tinha falado para vocês semana passada, fez um fundo ascendente, o que é interessante para um price action, fundo, e aí a gente inicia o que eu chamo de Missure Move. O que é um Missure Move, Felipe? É basicamente o seguinte: quando você tem um topo, faz um fundo, depois retesta, existe uma forte tendência que a próxima pernada que perca este fundo seja exatamente igual à pernada anterior. E o gráfico faria isso. Isso é um Missure Move, certo? A gente tem esse price action. Com que frequência ele acontece, Felipe? O tempo inteiro. Então, eu imagino que agora, se buscarmos um eventual rompimento da zona dos 1 dólar e 90 centavos, podemos fazer um Missure Move com essa belezinha aqui e buscar a zona dos 2 dólares e 87. E lá eu já estou querendo executar alguma coisa, porque vai ser um belíssimo lucro. Claro, para isso, ela precisa fechar o candle de hoje, neste momento, acima desse aqui, porque ela vai ter feito um 1, 2, 3 de compra. Então, se ela fechar acima disso aqui, já é um price action interessante. Não só isso, ela precisa também romper essa zona aqui e continuar subindo para que nós imaginemos que ela vai fazer esse Missure Move, certo? Mas continuo com o meu price action. De qualquer forma, para o longo prazo, parece ser promissora a ideia de ter uma identidade virtual que depois você vai escanear seu rosto e atestar que você é você. Um dia, quando a blockchain for amplamente utilizada, eu fico imaginando o que mais vai poder ser feito através da blockchain. Imagina se você tivesse, sei lá, um cartório virtual, e esse cartório virtual usar a tecnologia da Word para testar que você, que está do outro lado da tela, de fato é você, porque você já colocou seu rosto lá no aplicativo e escaneou todas as coisas, e justamente com o próprio aplicativo que já está também dentro da blockchain do banco ou do cartório, sei lá. Eu acho que a blockchain é muito útil para o nosso futuro e quando ela for amplamente utilizada vai dar muito certo. Certo? E é isso. É isso que a gente tem para o Bitcoin, é isso que a gente tem para essas criptos aqui. Estou pensando apenas em queda nesse momento. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, não esquece de fazer isso. Se você tem alguma dúvida, pode deixar lá no Instagram, eu tô lá para conversar com vocês sempre que eu posso. Então fala comigo lá, não vai embora, não morre com a sua dúvida, pelo amor de Deus.
E se você quiser fazer isso do mesmo jeito que eu faço, gente, o link tá aí na descrição. Entra lá, adquire o livro. Na última página tem 20 e tantos vídeos. Tô querendo lançar mais um amanhã, inclusive, certo? Ensinando justamente a operar no gráfico de 5, 15 minutos e fechar de vez essa parte gráfica. E é isso. Muitíssimo obrigado por vocês ficarem até aqui. Valeu. Tamo junto.